Então, pessoal, agora a gente vai estudar um pouquinho o ciclo das rochas, né? Esse ciclo é muito importante para a gente conseguir identificar tanto a origem de cada tipo de rocha quanto o seu destino ao longo do tempo. É importante lembrar que esse ciclo da rocha ele não acontece dentro de uma escala de tempo de vida humana. Ele é um ciclo bastante demorado, demora milhões de anos. A gente vai ver rochas na nossa aula prática, por exemplo, que tem mais de 600 milhões de anos, desde o momento que elas surgiram, né, a rocha primária, até os dias de hoje. E ao longo de todos esses milhões de anos, elas foram passando por modificações que são classificadas dentro desse ciclo das rochas. Então vamos dar uma olhada aqui. Então aqui a gente tem um quadro que mostra todos os processos que uma rocha ela pode passar desde o momento em que ela é formada, né, na sua rocha primordial, e pode ir se transformando em diversos outros tipos de rocha. Então, a gente sempre entende que a rocha primordial é uma rocha ígneo-magmática. E ela é formada de que maneira? Ela é formada pela solidificação devido ao resfriamento de magma, né? Esse magma ele pode resfriar em duas situações, ou no interior da Terra, formando as rochas magmáticas intrusivas, ou no exterior da Terra, formando as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Então, essa rocha ígnea, quando ela é exposta às condições climáticas, ela vai passar pela situação conhecida como intemperismo. Então, esse intemperismo ele vai quebrando essa rocha, vai formando sedimentos de início mais grossos, depois vão ficando cada vez mais finos, e esses sedimentos que são formados, né, eles podem vir passar por um processo de compactação, e essa compactação vai transformar esses sedimentos em um novo tipo de rocha, que é esse tipo aqui, que é a rocha sedimentar. Existem vários tipos de rocha sedimentar e elas variam de acordo com o tipo de sedimento que a formou e o tipo de processo de compactação ou cimentação que endureceu esse sedimento montando esses blocos de rocha. Normalmente essas rochas elas acabam apresentando camadas, né, dependendo do processo em que elas se formaram. Essas rochas sedimentares elas podem seguir por dois caminhos. Se elas estiverem expostas, elas podem novamente passar por intemperismo e retornar ao seu estado de sedimento. Ou então elas podem ser soterradas, ser direcionadas para camadas mais profundas, e essas camadas mais profundas elas vão ser expostas a calor e a pressão, e elas vão passar por um processo conhecido como metamorfização. Quando elas passam por essa metamorfização, elas vão dar origem às rochas metamórficas. Também muito caracteristicamente nesse processo, os minerais que compõem essas rochas, eles passam a se reorganizarem e também podem formar camadas, né? Muitas rochas metamórficas também a gente pode observar camadas, mas elas diferem das rochas sedimentares, por quê? Porque elas são muito mais duras, muito mais resistentes, têm uma dureza maior. Essa rocha metamórfica, se ela também estiver exposta às condições climáticas, ela pode também passar por intemperismo e se transformar novamente em sedimentos. As rochas ígneas também, se elas forem expostas a calor e temperatura, se elas forem soterradas, também elas podem passar por um processo de metamorfização e dar origem a uma rocha metamórfica. Todos esses tipos de rocha, caso eles estejam próximos de uma zona de subducção, ou seja, onde a placa tectônica ela entra por baixo de outra e a crosta ela vai mergulha em direção ao manto, elas podem novamente derreter, se transformando em magma, e esse magma novamente reinicia esse ciclo das rochas. Então, dentro do experimento que vocês vão fazer, dentro da prática que vocês estão observando amostras de rocha, que são essas maiores, que são desse granito São Francisco, que ele foi obtido lá no topo da Serra de São Francisco. E vocês vão perceber que esse granito ele já está iniciando o processo de intemperismo. Então esse granito a gente chama de granito friável. Vocês podem comparar com a outra amostra que não é friável, vocês vão ver que tem diferenças bem significativas com relação à resistência da rocha. Então manuseiem com cuidado. Esses sedimentos mais grossos, como a Serra de São Francisco é um ambiente alto, eles foram arrastados pelo rio Sorocaba até as planícies de sedimentação. E nesse processo, esses sedimentos eles foram quebrados em sedimentos menores, formando essa areia, uma areia grossa, né, que é muito parecida, na verdade é uma areia de construção. Inclusive, ali próximo do Jardim Botânico, existia uma extração de areia de construção, né, que está desativada agora, porque ali é muito rica
nesses sedimentos. Esses sedimentos também, ao longo do tempo, em algumas regiões, eles foram também compactados, passaram pelo processo de litificação e se transformaram em um tipo de rocha sedimentar chamada arenito, que vocês também vão poder observar. Esse arenito, ele, no caso lá do Jardim Botânico, ele está passando por um processo, na verdade, de intemperismo, e está voltando a ser areia. Mas, se ele continuasse ali no interior da Terra, continuasse seu processo de pressão e temperatura, ele poderia se transformar num outro tipo de rocha, que é um quartzito, que é a rocha que é transformada a partir dessa compactação e aquecimento do arenito, que é bem mais resistente, que vocês também podem ver e fazer a comparação, né? Uma coisa interessante da gente diferenciar, né? Então, assim, qual que é a rocha primária? Qual que originou todo as rochas que estão aqui, todos esses sedimentos? É o granito, que é uma rocha que é magmática. E é uma rocha magmática intrusiva. Como que a gente sabe que ela é intrusiva? Porque a gente consegue ver os cristais bem grandes formados dentro da rocha. E o arenito, ele é uma rocha muito friável, né? Se a gente passa a mão, a gente vai perceber que ele solta areia. Tem que manusear com cuidado também. Já o quartzito é uma rocha dura, ele não solta sedimento. Por quê? Porque esse sedimento ele já passou por metamorfismo. Então, ele vai ser muito mais resistente, inclusive ao toque.